A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. A gente terminou ontem o livro de Jeremias, um profeta do Senhor, lembrando que ele foi o intermediador, das profecias do Senhor quanto a Jerusalém, ali ao povo de Judá, tentando levar o povo ao arrependimento, pois o povo estava blasfemando contra o Senhor já há muito tempo, pois eles se prostravam a outros deuses, Ele queimavam seus filhos a Moloque dentro do santuário do Senhor. E mesmo assim Deus dava várias oportunidades para o povo se arrepender de seus maus caminhos e voltar ao Senhor, mas o povo não se arrependeu e assim o povo Deus deu a última oportunidade, que foi quem seguisse a Nabucodonosor, o rei de Babilônia, quem seguisse o seu exército e fosse cativo na cidade de Babilônia, esse viveria por 70 anos como cativo em Babilônia, depois retornaria a Judá e reergueria a cidade, porque a cidade seria toda destruída, Agora, quem fugisse para outras cidades, como o Egito, por exemplo, esse morreria pela fome, pela pestilência ou pela espada, E foi exatamente o que aconteceu. E agora a gente vai começar nas Lamentações de Jeremias, Como que Jeremias se sentiu quanto ao que aconteceu, Porque imagine, realmente, para ele deve ter sido muito difícil ele ver que Deus estava dando todas as oportunidades para eles se arrependerem de seus maus caminhos e eles desdenharem de Deus, Não acreditarem realmente que Deus iria fazer tudo aquilo, porque o povo não acreditava. Quando Jeremias dizia que a ira do Senhor se acendia, que a ira do Senhor iria recair sobre o povo simplesmente não acreditava em Jeremias, Não acreditava que aquelas profecias eram corretas, até mesmo porque os sacerdotes e os profetas da própria terra diziam que era um tempo de paz, diziam falsamente em nome do Senhor, obviamente, Então, isso, imagino, seria muito doloroso para ele, Como é doloroso para nós, Quando nós falamos para alguém sobre Jesus Cristo, quando a gente fala sobre Deus para alguém e essa pessoa não acata a palavra dada, Realmente, para a gente é muito triste. Imagine para Jeremias naquela época, que falava para uma tribo inteira, Porque a tribo de Judá, o povo de Jerusalém, ali era um povo escolhido de Deus. Deus escolheu a tribo de Judá para ser o seu povo, Deus tinha feito uma aliança com Davi, que nunca iria faltar a sua descendência, desde que seguisse os caminhos do Senhor, Então, Judá só se permanecia em pé devido a essa aliança, mas já há tempos essa aliança tinha sido quebrada pelo povo, pela descendência de Davi. Não foi Deus quem quebrou, porque Deus não quebra aliança. Quem quebrou a aliança foi sim os descendentes de Davi, pois esses descendentes não seguiam mais os mandamentos do Senhor. Eles serviam a outros deuses, e além de servir a outros deuses, eles sacrificavam no próprio templo do Senhor. Então era uma blasfêmia muito grande. E mesmo assim, Deus é tão amoroso, Deus é tão bondoso, que dava oportunidades para esse povo se arrepender, E a desolação de Jerusalém, no capítulo 1. Como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como uma viúva. A que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noites,
de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram entre as suas dificuldades. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário, e da filha de Sião já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força diante do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e dos seus exílios, de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e não havia quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezavam, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi surpreendentemente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário as nações, acerca dos quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para restarem a alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou o fogo aos meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está pela sua mão, elas então entretecidas subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim. Convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu ando chorando, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que lhe fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles como uma mulher imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouve, pois,
os povos, e vede a minha dor, as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para restaurarem a sua alma. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transbordando dentro de mim, porque gravemente me rebelei, fora de mim desfilhou a espada, em casa está a morte. Ouviram que eu suspiro, mas não tem quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Vem toda sua maldade diante de ti e faze-lhes como me fizeste a mim por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Profundo, né? Aqui Jerusalém, isso aqui muito provavelmente, essa lamentação foi feita logo após a destruição, né? Logo após o povo ter ido para Babilônia e a cidade ter sido desolada, ter sido destruída, porque as cidades foram destruídas, né? As cidades da terra de Judá e a cidade de Jerusalém, mas ficaram alguns poucos moradores, né? Eles deixaram alguns poucos moradores para trabalharem para Babilônia, né? Para trabalharem para Babilônia ali no plantio, em alguma coisa assim. E aqui seria então Jerusalém falando como se sentia, né? A lamentação de Jeremias foi Jeremias como se ele tivesse interpretando o que a cidade estava sentindo ali na hora, né? Porque Jerusalém e Judá eram cidades fortificadas, né? Jerusalém era a terra de Davi, né? Eram cidades fortificadas e abençoadas pelo Senhor, e de repente veio tudo abaixo, né? Para ver o que é a ira do Senhor. Era um povo de Deus ali, né? Era um povo de Deus, mas se afastaram de Deus e blasfemaram contra Deus. Então, Deus pôs tudo abaixo. Ali, Deus fez, Deus tirou, né? Deus deu, tem um hino que fala, né, de Jó. Esse hino é maravilhoso, né? Deus deu, Deus tomou. E é isso mesmo, né? Porque, afinal de contas, tudo nessa terra aqui, nada é nosso, tudo é passageiro. É o que eu falo, a casa em que moro, por exemplo, ele me abençoou com a casa, mas a casa não pertence a mim, a casa pertence a ele. Só está emprestada para mim enquanto eu moro aqui nessa terra. E ele vai tirar de mim quando for da vontade dele. E é assim, tudo pertence a ele. Quando a gente aprende a entregar tudo nas mãos dele, as coisas vão ficando mais leves. Não digo mais fáceis, porque esse mundo não é fácil, porque nesse mundo jaz o maligno. O mundo não pertence a Deus. Esse mundo não. Esse mundo não pertence a Deus, esse mundo pertence ao maligno. Tanto que na tentação de Jesus Cristo, Jesus Cristo oferece o mundo, aliás, o demônio oferece o mundo para Jesus Cristo. Ele fala que o mundo pertence a ele e que ele pode dar toda a glória que ele quiser. O mundo pertence a ele e ele pode fazer o que ele quiser com o mundo. Né? E lógico, Jesus Cristo recusa, né? Não me lembro as palavras aqui, mas usando também da palavra do Senhor, ele recusa. Mas ali nos deixa claro, então, que realmente o mundo pertence a Lúcifer, né? Então, se o mundo pertence ao mal, a gente não pode esperar boa coisa, né? Deus realmente criou esse mundo, criou maravilhoso, criou tudo perfeito. Mas o dono dele não é Deus, o dono dele é o demônio.
E a gente que acaba bagunçando tudo, porque o mundo funcionava perfeito. E o demônio vem, ele não, como se diz assim, ele não influencia nas coisas naturais, assim, as coisas naturais, a culpa é nossa mesmo, né? Porque a gente que não recicla, a gente que joga lixo na rua, é a gente que queima os produtos químicos, né? Somos nós mesmos os culpados, né, desse aquecimento global, né, da camada de ozônio, desse problema todo que está tendo aí em questão da natureza. Esse mal aí a gente não pode culpar Lúcifer não, porque somos nós mesmos que estamos fazendo esse mal, né? Tem muita gente que quando acaba se convertendo, tudo é culpa do demônio. Gente, não dá esse valor todo para ele não, que ele não tem esse valor todo não, viu? Muita coisa, olha pro próprio umbigo também, porque muita coisa a culpa é nossa. E a gente tem que saber reconhecer o próprio erro. Não é porque o demônio faz tantas coisas que toda a culpa é dele, não. A gente tem que reconhecer quando o erro é nosso e procurar corrigir. Se a gente fez errado, não é porque o demônio, ai, não, isso é culpa, é o demônio que fez isso. Não, não é bem assim, não, gente. Não dá tanto valor assim, ele não tem esse valor todo, não, viu? Deus, sim, Deus tem todo esse valor e muito mais. Deus é soberano, mas o demônio não. Então, eu falei recentemente até sobre depressão, sobre síndrome do pânico, essas coisas, por exemplo. Tem muita gente que é evangélico e está passando por isso e fica com medo, fala, eu sou evangélico, então Deus vai me curar. Sim, Deus pode curar, sim, mas nada te impede de você procurar uma ajuda médica, uma ajuda profissional, porque afinal de contas, Deus deu inteligência para o ser humano para que ele possa ajudar quem precisa. Então, e depressão é um caso muito sério, porque ele é um problema físico, sim, ele é um problema físico, mas ele também pode ser um problema espiritual, porque ele te deixa presa onde que ele te deixa preso? Dentro do quarto. E onde que Deus pede para que você ore? Dentro do quarto. Então começa por aí, comece dentro do quarto orando, né, jejuando para se purificar. Lembra-se que o jejum é para se purificar, não para se fortalecer, porque não somos fortes, não temos condições de ser fortes, né? É Deus que se fortalece na nossa fraqueza. Então, o jejum é para nos purificarmos. Então, se purifique, ore bastante, mas não deixe de procurar a ajuda de um profissional, porque ele vai te ajudar também nessa luta e você vai vencer, mas com a luta simultânea, né? O trabalho físico junto, sim, porque a depressão ela pode ser física, a depressão ela também mexe com todo o sistema nervoso, então o especialista lá ele pode ajudar no dia a dia com conselhos, mas também algum remedinho que possa te dar mais tranquilidade, alguma coisa do tipo. E Jesus Cristo, no seu guia, né, o Espírito Santo ali vai te acalmando também, vai te guiando, te abençoando. Então, a palavra-chave é temperança, né? Deus nos ensinou temperança. Se Deus falar para você, não precise procurar ajuda médica, porque eu vou te curar, aí sim, você segue somente a Deus, porque Ele está dizendo a você. Mas se ele não te falar nada sobre isso, então quer dizer que ele te deu o aval para você procurar uma ajuda. Em todo caso, procure, pergunte a ele, né? Nada como procurar primeiro ao Senhor. Procure tudo que você for fazer, não é só em relação a isso, não. Tudo que você for fazer, pergunte primeiro ao Senhor. Ele vai te responder, ele vai tirar todas as suas dúvidas, ele vai clarear sua mente e a partir daí você toma uma decisão. Não vou falar mais, senão prolonga muito o vídeo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada
Pai, por tua palavra, por tua mensagem, muito obrigada, Senhor, por tua direção, Pai. Peço a ti, continue nos abençoando, nos protegendo, nos direcionando, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor. Purifique-nos de tudo o que não lhe pertence, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Arranque dela tudo o que não lhe pertence, Pai. Purifique esse coração aflito, Pai. Tire da cabeça dela todos os pensamentos negativos, Pai. Todos os pensamentos impuros, Pai. Todos esses pensamentos rancorosos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua vida, toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua família, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Encha-o com teu amor e com tua glória, Pai. Eu peço a ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo mal, Pai. Traga todos para o seu caminho, Senhor. Eu peço a ti, Pai, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja guiando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. Peço a ti pelos teus filhos, Pai. Necessitamos de ti, de tua presença, de tua direção, Senhor. Continue nos fortalecendo e nos capacitando cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.